Sei. Venosa, verdade. Vamos lá. Gente, rápido aí. O objetivo nosso desse evento hoje foi mais fechar o grupo, mais mostrar para vocês uma ideia um pouco diferente do que tem no mercado de trabalho aí, né? Falar que se a gente tem uma cobrança em cima disso, mano, se a gente cobra isso porque a gente entende e sabe o que está fazendo, né? Eu vou me exaltar um pouco aqui rápido, eu não sou hipócrita nem demagogo, mas dá pra gente falar aqui rápido. Eu não tive a honra de revelar Vitor, Gilson, Gabriel, Ricardinho, Mariano e outros monstros aí em vão. Então, um conhecimento a gente tem, um talento a gente tem. Então, para os mais novos que estão chegando agora, a gente é isso aí. Tá? Então, a cobrança ela vai existir. Até a gente pega o pé do Aros direto, o Lucas, o Matheus, enfim. Mas se não tiver cobrança, a partir do momento que eu deixar de acreditar em você, parceiro, você para nós já perdeu um pouco do brilho. Então, o que você tem que entender isso? Assimilar isso. E eu falo isso todo dia. O cara que não conhece, não consegue reconhecer o próprio erro, ele não consegue admitir que está errado e não vai melhorar. Não adianta. Isso é batata, né, gente? Isso é na vida pessoal, não adianta. Se o cara não tiver uma visão, e nós estamos mostrando a visão, é isso. Então, gente, os mais novos que estão aí, até os moleques que estão comigo mais tempo, vamos tentar abrir um pouco a mente em relação a isso. As discussões ela vai existir, as brigas vão existir, mas tudo em prol de uma melhora. E as críticas ela tem que ser construtiva, ao mesmo tempo que ela te derruba, ela te levanta. Então pega aquilo para você assimilar. Se o cara está falando, tem uma coisa de verdade, eu vou tentar. Eu vou aprender, vou pesquisar, eu vou melhorar em cima daquilo. Porque às vezes o que eu acho, que os moleques de hoje, mano, não estão preparados para as cobranças, não estão preparados para as críticas, tudo acha que é contra eles. Mano, tem que ter um pouco mente mais aberta, abrir um pouco a mente. Porque eu acho que o Jé colocou bem de verdade aqui, mano. O tempo vai passando, você vai ficando para trás e aí você já até falei com o Wallace, mano, você tem uma carta na manga, pai? No sentido de se você não for jogador, vai ser o quê? E ele gravou comigo, eu vou ser jogador. Da hora, a gente vai apoiar até o último instante. Mas ao mesmo tempo que nós vamos apoiar, a gente vai cobrar também isso dele. Acho que isso é o certo, isso é o errado. Aí cabe a ele ou vocês decidir o que vai fazer. Mas a gente está dando direcionamento para isso. E a gente tem currículo para isso, porra. Ninguém está falando aqui em vão. Eu bato tanto na tecla de comprometimento, até em relação a porra de mulher, porque eu acho que atrapalha muito na vida futebolística do cara. Eu acho que não, tenho certeza. E tem alguns aqui que é prova disso. Então a gente está falando em vão. Como atrapalha também as drogas, a balada atrapalha muito. A bebida. Esses dias eu fui, estava falando com a menina desses dias sobre nosso relacionamento, que passou um pouco no tempo, até com a Carol lá, com a irmã do Fernando. A gente namorou com ela e a gente estava batendo papo e a irmã dela falou a seguinte frase, lá ela estava perto e escutou. Ela só queria saber de faculdade, caralho. Era meu sonho, eu fui correr atrás, mano. A mulher que se dane. Então, ou seja, eu sou feliz com isso. Eu busquei isso. Acho que a ideia é vocês também. Se é feliz, busca, vai atrás, mano. Só que o Ricardinho falou mesmo. Mano, nós temos quantos milhões de habitantes no país? Você que tem 200 milhões de habitantes? No último censo de 195, a gente já chegou perto de 200 milhões. Vou colocar 200 milhões. Todo dia lá fora criança, cara. Meu, 200 milhões. Dá pra colocar 30 ou 40% de adolescentes? Não, Não sei percentual, mas grande. se colocar 20%, são 20 milhões. 16 a 24 anos tem 40, 50. Meu, vamos colocar 40 milhões. 40 milhões de pessoas, adolescentes, que querem ser jogador de futebol no nosso país. Você está concorrendo com 40 milhões, mano. Você tem que ser o quê desses 40 milhões? Diferente. Porra, velho. Então, ou seja, onde eu quero chegar com isso? Mano, direcionar. Muitos de vocês falam assim, tenho certeza que é batata falar isso. Assiste um jogo como eu assisto e fala assim, Roberto. Mano, que cara ruim, mano. O cara tá falando que o é muito ruim. Mas esse ruim olhou aqui no futebol. Direcionou isso aqui. Esse é o ruim. Ele atropela todo mundo que vem na frente para ser jogador, mano.
porcentagem, tá, gente? O bom, ele faz isso. Ah, mas fudeu. Esse é o bom. Por isso nosso futebol tá isso hoje, mano. Essa merda, essa droga é isso hoje. Porque não tem que seguir uma linha de raciocínio, você não consegue entender coisa básica. Se o cara não consegue ter uma cobrança do eletivo, isso é pra mim também, tá, gente? É pra mim que eu tô falando. Eu recebo uma responsabilidade todo o tempo. De vocês, ele vai conseguir receber uma cobrança profissional, gente? Ele vai conseguir com a empresa. E essa empresa, se você for produzir alguma coisa, estiver produzindo, o chefe vai chegar no seu cunho, alfinetar, você vai conseguir. Então, o que a gente quer passar para vocês nada mais é do que isso, mano. A ideia de formar um homem, para depois formar um atleta. Só que para você formar um homem, existe isso. O respeito mútuo, a cobrança, o diálogo. Tudo isso envolve dentro do que a gente já vem falando. Então ninguém está aqui falando em vão, né? Não tem louco aqui falando. Tem base científica nisso. O medo que eu tenho é a depois falar assim, eu não fui jogador. Mano, mas tem oportunidade, pô. Tá tendo oportunidade. Porque nada mais é um treino que a gente treina todos os dias lá, que o Alas passa treino muitas vezes, é uma oportunidade. Pô. Ou não? Eu juro por Deus, esses dias eu escutei coisas, mano, que vai ficar marcado, Vitor. Não dá, mano, pra aceitar isso. É óbvio que eu sei que é adolescente, mas, mano, eu tô véspera de uma final. Pré-final, vai. Alguns dias da final. Isso foi 3, 4 jogadores, hein? Mano, eu sou apaixonado por futebol. Talvez eu não formei família ainda, não morei junto ainda, muito direto ao futebol. Eu sempre disse que eu prefiro futebol do que mulher. Porque o futebol nunca me traiu. Eu que traí o futebol. Mas é óbvio que eu também. Eu vivo isso também. Mas eu escutei assim, professor, 4 pessoas. Professor, hoje é folga. Ah, vamos folgar, mano. Mas isso daí é isso é de uma dor no coração. Um cara desse, vamos falar a nível profissional, tá enganando todo mundo. Então assim, isso é videogame. Não, isso judia, mano. Você é louco, é uma sacanagem. Essa molecada não bate um prego na Aí, ó, não, eu vejo o cara falando aqui que é infeliz, mano. Eu não consigo entender isso. Então assim, tem situações, mano, que é difícil aceitar. A gente quer mudar isso de vocês. E por isso foi essa reunião de hoje, esse evento de hoje, para mudar isso. Então o que eu vejo, Fabinho? Não, só para você entender. Hoje é assim, o que é mais fácil oferecer para vocês? É a balada, é a droga, é o rolê. Isso é só passageiro, cara. Você só nesse momento, mano. Ah, não, depois passou, já era. Se você for jogador de futebol e dar uma vida melhor para sua família, mano, não tem preço para pagar isso. Se você não for jogador e for um homem, eu não fui jogador, mas eu sou um homem. Eu sou formado em educação física, minha mãe, ela acorda, ela vai dormir, ela acorda e ela fala assim, meu filho me deu orgulho. Espero que a mãe de vocês fale isso para vocês, né? Ela é viva. Tomara que não espere ela fechar os olhos para você não se arrepender depois. Porque eu tenho certeza que muitas mães de vocês veem em vocês um sonho. E seja ele que seja jogador ou não, um sonho que vire homem. Acho que o principal é isso. Só que alguns aqui demoram para entender isso. E aí o tempo vai passando, mano, e vai ficar um pouco complicado em relação a isso. Então o que a gente queria passar era essa ideia para vocês. Para formar um homem não é tão fácil. A gente está aqui à disposição. A gente coloca regras, a gente coloca limites. Eu acho que o futebol é um mecanismo, realmente, de mecanismo que trabalha muito com a educação e a formação do homem. O futebol, ele dá liberdade para isso. Eu tenho aluno aqui, acho que o Tainá, o Abraão, acho que o Léo Simas, que falam coisas para mim que não falam para a mãe e para o pai. A gente troca essas informações. Existem as brigas? Existem discussões? Não tem jeito. Aí vai ter sempre. Mas, olha o papel que a gente tem na vida desses caras. Gente, muitas vezes eu falei pro Fábio, o Edinho me falou, mano, vai viver sua vida, para com essa porra, nesse sentido. Mas se eu parar, eu vou controlar isso aqui tudo. Aí é onde a minha preocupação, que eu vou virar as costas. Recebi várias informações, os líderes sabem a briga com Alas, que já foi. A gente hoje está muito melhor, a gente não perdoou tudo, mas a gente vem crescendo muito em comunicação em relação a isso. Ele vem me orientando algumas coisas, a gente vai conversando, eu vou pegando no pé dele. Mas
O Fábio tá aí, a gente sabe, quando vocês entenderam o que é educação, o que é educador, você não pode virar as costas para ninguém. Não vai virar. Quem gosta, não vira. E eu acredito que quando o cara tiver essa período de adolescência, a gente até perdoa algumas coisinhas, tá? Dá para virar um homem. E a gente vai trabalhar até o último minuto na formação do homem. Até quando não aguentar mais, né? Trabalhar em relação a isso. Rápido para a gente encerrar, o Jeff falou do Gabriel. Primeiro de mim, né? Eu também queria ser jogador, tinha um sonho de ser jogador. Não consegui, mas eu virei um homem e tinha uma coisa na minha cabeça. Eu vou dar tudo para a pessoa que eu mais amo na minha vida, minha mãe. Ponto. Eu sofri muito com a mulher, por isso que até hoje eu falo. Ela é da minha vida, minha mãe. Na minha concepção, acho que, enfim, eu faço tudo por ela e vou continuar fazendo até o último da minha vida. Só que eu sabia que se eu não fosse jogador, eu ia viver do quê? E eu tenho tudo na minha vida que é ela. Então eu falei, vou fazer faculdade, vou fazer educação física, e o Fábio está aí, um dos caras que mais incentivam a fazer educação física. Consegui, me formei, né? Comprei um apartamento, graças a Deus a gente teve participação ajudando um pouco ali. Então, hoje eu sou tranquilo em relação a isso. Minha mãe me coloca lá em cima, graças a Deus. E eu estou satisfeito e honrado porque eu dei tudo que ela queria dar na medida do possível. Primeira coisa, eu virei um homem. Acho que é óbvio que tem oposições, como eu falei com o Fábio hoje. Tem algumas oposições que faz parte. Mas porque a gente incomoda. E quando você faz o bem, eu odeio o Muricy, tá? Muricy Ramalho. Achei ele técnico burro. Mas como pessoa eu admiro que ele é trabalhador, mas só porque eu não gosto dele, da maneira que ele trabalha, eu escuto tudo que ele fala e alguma coisa eu assimilo e ele falou uma coisa que é primordial. Você ser honesto no Brasil é muito difícil, mano. Então se eu sou honesto, eu recebi crítica lá do pessoal do São Lourenço, de algumas pessoas paralelas à oposição a nós. Porque a gente quer o bem, ninguém vê, porque eu barrei algum tipo de situações de namoro, ou barrei algum tipo de situação de má postura, que é pro bem do cara. Já julgam você por outros fatores que não pensam no futuro do adolescente. Então, a gente sofre com isso, mas ao mesmo tempo eu tenho a minha consciência limpa, tranquilo, que eu sei que o que eu estou fazendo é o melhor possível. E se não fosse o melhor possível e não tivesse talento, eu volto a falar, não tinha revelado